gente, tudo bem? O título dessa aula é a emergência do nazismo e do fascismo e o nosso objetivo é entender o que levou ao surgimento na Europa dos anos 20 e 30 do século XX, ao surgimento de ditaduras gravíssimas que levaram também à Segunda Guerra Mundial. A gente vai começar fazendo uma relação importante de três eventos históricos que aconteceram no início do século XX, que de algum modo contribuíram para o surgimento dessas ditaduras. O primeiro deles é a Primeira Guerra Mundial. O conflito que aconteceu entre 1914 e 1918 deixou muitos países arrasados, especialmente a Alemanha, que sofreu com o Tratado de Versalhes, que colocava uma série de punições a esse país pela destruição da guerra. Então, por exemplo, o Tratado de Versalhes impedia que a Alemanha tivesse força aérea. O Tratado de Versalhes colocou multas pesadas aos alemães, diminuiu o território, fez uma série de sanções, de punições pelo envolvimento no conflito. Então, de certo modo, esse confronto, a Primeira Guerra Mundial, ela gerou um ressentimento nos alemães muitíssimo forte, tanto porque eles perderam a guerra, quanto por conta das sanções desse Tratado de Versalhes. Mesmo os países que ganharam a Primeira Guerra Mundial, eles também enfrentaram muitas dificuldades na reconstrução do continente, né? E, de certo modo, o conflito ele contribuiu para a ideia de que regimes de força seriam a melhor saída para a superação da destruição da guerra. Além da Primeira Guerra Mundial, um outro evento que esteve relacionado ao fortalecimento de ditaduras do tipo fascista e nazista foi a Revolução Russa. Eu te explico por quê. Na Rússia aconteceu a primeira Revolução Socialista. Revolução Socialista, como os historiadores chamam, quando os trabalhadores se unem, de maneira organizada e tomam o poder, acabando com as principais propriedades privadas, com as grandes empresas, com os latifúndios, trazendo essas propriedades privadas para a mão de um governo de trabalhadores. Isso que a gente chama de Revolução Socialista. E ela tinha acontecido na Rússia em 1917. Por que isso esteve relacionado à emergência de ditaduras na Europa? Porque o que acontece? Nos outros países, as burguesias, os comerciantes franceses, alemães, eles estavam muito preocupados, porque se essa ideia de Revolução Socialista pegasse, se ela se alastrasse por outros países, os interesses deles seriam ameaçados, eles perderiam suas empresas, perderiam suas propriedades. Então, o que acontece? Nos outros países da Europa, se teve o fortalecimento de partidos socialistas por conta dos grupos de trabalhadores, também os empresários, para evitar novas revoluções socialistas, apostaram todas as fichas, fizeram apostas altas em partidos que combatessem o comunismo, que, como a gente vai ver aqui, foi o caso do Partido Fascista na Itália e do Partido Nazista na Alemanha. Então, além da Primeira Guerra Mundial, da Revolução Russa, um outro evento mais econômico teve a ver também, a gente vai ver como, com o surgimento de ditaduras do tipo fascista e nazista, que foi a crise de 29. A crise de 29 foi uma crise econômica grave que começa nos Estados Unidos, no fim da década de 20, mas ela se alastra por todo o mundo capitalista. Então, só para você ter um exemplo aqui, no caso da Alemanha, a Alemanha estava começando a se recuperar da Primeira Guerra Mundial quando sofre os efeitos da crise de 29. Então, também a crise econômica que se instaurou na Europa a partir do fim dos anos 20 contribui para o surgimento de governos fortes, porque essas ditaduras diziam que iam tirar o país da crise, iam colocar novamente as economias nos eixos. Então, existe uma relação histórica, de maneiras diferentes, mas esses três grandes eventos históricos, eles estão relacionados ao surgimento de ditaduras na Europa desse tipo. Quando os historiadores falam de ditaduras de tipo fascista ou nazista, eles estão querendo dizer um conjunto de características específico que surge nessa época na Europa. É importante você estar atento porque existem ditaduras de outros tipos, e não pode ter confusão. Vamos dar uma olhada aqui nesse conjunto de características que essas ditaduras tiveram,
que aconteceram na Itália e na Alemanha. Primeira característica muito forte para a gente entender. Tanto o nazismo, que aconteceu na Alemanha, quanto o fascismo, que foi mais forte na Itália, mas também se alastrou para outros países, ele defendia a militarização da sociedade. Isso quer dizer o seguinte, quem era nazista ou fascista, em geral, fazia as reuniões do partido vestido em trajes militares, por exemplo. Os nazistas e os fascistas combinavam desfiles armados pelas ruas da Europa e acreditavam que aquela forma de disciplina, aquela forma de organização do exército, ela deveria ser estendida a toda a sociedade. Então, tanto o regime nazista quanto o regime fascista acreditavam bastante que a sociedade deveria ser quase como um exército e acreditavam que o investimento pesado em armamentos era necessário para a afirmação do poder desses países no mundo. Esse é um primeiro aspecto desse tipo de ditadura. Outro que foi comum, a ideia de um nacionalismo exacerbado, ou seja, muito, né? Tanto o nazismo alemão quanto o fascismo italiano insistiam muito que a pátria era superior, que sacrifícios tinham que ser feitos pela pátria e tinham um forte sentimento de amor ao próprio país. Né? Às vezes, quando eu falo isso, o aluno fala assim, mas o que isso tem de ruim? O que acontece é que, frequentemente, quando você afirma a sua nacionalidade, você desfaz de outras nacionalidades, né? Ou seja, você diz que outras nacionalidades são menos. Né? Então, no caso das ditaduras nazista e fascista, esse nacionalismo servia para se afirmar diante dos outros países. Outra característica muito importante dessas ditaduras foi o anticomunismo. Então a gente diz que o nazismo e o fascismo, eles combateram o comunismo nos países onde eles aconteceram. Por isso, aqui vale uma observação, é que em geral as burguesias, os comerciantes, eles fecharam com os nazistas e com os fascistas, ou seja, eles apoiaram os nazistas e os fascistas. Eles tinham muito medo que acontecesse uma revolução socialista pela Europa, além da Revolução Russa. Né? E aqui vale fazer um outro esclarecimento. Né? Se o socialismo e o comunismo a gente considera de esquerda, o nazismo e o fascismo são caracterizados como de direita, justamente porque eles são anticomunistas. Né? Eles são contra os movimentos de trabalhadores, eles são contra a esquerda. Então, não fazer essa confusão é importante. Outra característica muito clara desses dois regimes, o autoritarismo, uma centralização de poder muito grande na mão do líder e do governo e a imposição de doutrinas e pensamentos sobre o restante da sociedade. Tanto o regime nazista na Alemanha quanto o regime fascista na Itália fizeram ditaduras, faziam censura, ou seja, impedia de circular na imprensa notícias que fossem contra o governo, perseguia opositores políticos, às vezes assassinava quem era contra o governo. Essa era outra característica muito forte. Mais uma, era o culto ao líder. Tanto no caso da Alemanha quanto da Itália, acreditavam que o líder desses dois países era uma espécie de entidade superior, um ser muito importante. Lá na Alemanha, Adolf Hitler. Na Itália, Benito Mussolini aparecia nas propagandas do regime como se fosse o grande guia da nação. Esses dois tipos de regime também eram regimes de partido único, ou seja, não podia se filiar a outro partido, onde tinha nazismo e fascismo. Na Itália era só o partido fascista, na Alemanha era só o partido nazista, não existindo, portanto, democracia, né? E uma característica específica do nazismo, ou seja, né, da ditadura alemã, era o racismo, um forte apelo racista. Eles acreditavam que os alemães, ao invés de serem um povo, eles eram uma raça muito forte. Eles acreditavam isso. E a perseguição a judeus, chamado também de antissemitismo. Então, repara, a gente pode considerar uma ditadura fascista quando ela reúne o conjunto dessas características. Ditaduras desse tipo surgiram na Europa nos anos 20 e 30, na Itália, na Alemanha, também em Portugal e Espanha. Aqui para a nossa aula a gente vai dar destaque a dois exemplos que eu já mencionei e agora a gente vai aprofundar. O primeiro deles foi o surgimento nos anos 20 do fascismo na Itália.
que acontece? A Itália, ela até venceu a Primeira Guerra Mundial, mas o país saiu desse conflito numa situação de muita dificuldade, com pobreza, com crise econômica. O que aconteceu lá nesse período? Os partidos de esquerda, influenciados pelo sucesso da Revolução Russa, o Partido Comunista, o Partido Socialista, eles crescem de importância, ganham mais adeptos. Então, o que os fascistas fazem? Com o apoio dos empresários, né, eles organizam um partido que a principal bandeira é ser contra o comunismo. Vamos entender aqui, vale sempre lembrar isso. O comunismo defende, né, os partidos comunistas defendiam que houvesse revoluções de trabalhadores. Isso não era do interesse dos empresários. Imagina, perder toda a riqueza deles para os trabalhadores. Por isso, os empresários apoiam Benito Mussolini, que era o líder dos fascistas, com toda a força, né? O que acontece? Os fascistas vão crescendo de importância, fazem um desfile na cidade de Roma, que ficaria conhecido como Marcha sobre Roma, desfilam armados, sem nenhum tipo de timidez, afirmando seu poder publicamente. Então acontece um evento inusitado. As autoridades, ao invés de repreenderem esse ato de demonstração de força, uma marcha na capital do país, o rei ele escolhe Benito Mussolini para ser o primeiro-ministro, para ser a figura que representa a política do país. A partir daí, os fascistas só crescem e transformam a Itália numa ditadura do tipo fascista, com essas características que a gente detalhou aqui. Na Alemanha, o caminho foi parecido. O país sentiu muitos efeitos da crise de 29 e os nazistas, diante de um país que está em desemprego, em inflação, com a moeda desvalorizada, eles prometem que um governo forte vai tirar o país da crise. Então, no momento que a crise atinge a Alemanha, no finalzinho dos anos 20 e no início dos anos 30, o partido nazista dispara em popularidade e eles são eleitos. Na verdade, Adolf Hitler foi escolhido primeiro-ministro. No poder como primeiro-ministro, eles tramam um incêndio no parlamento do país, um incêndio criminoso, põem a culpa nos comunistas para garantir uma ditadura. E isso acontece. Adolf Hitler, no início dos anos 30, já é um ditador na Alemanha e põe em prática toda essa receita fascista aqui, né? O fascismo alemão, a gente dá esse nome de nazismo. Toda essa receita nazista, né? De militarização, de nacionalismo exacerbado, de anticomunismo, persegue quem é contra o governo e faz uma perseguição especialmente voltada aos judeus. Para encerrar, outra coisa que é muito importante para falar a respeito da emergência dessas ditaduras, das ditaduras desse tipo, nazista e fascista, é que isso teve influências, desdobramentos no resto do mundo. Vários movimentos em outros lugares do planeta surgiram tendo como inspiração as ditaduras em Itália e Alemanha. Dei o exemplo aqui já de Portugal e Espanha, que tiveram regimes de inspiração fascista. No Brasil teve a Ação Integralista Brasileira, que era uma espécie de nazismo verde-amarelo, era muito parecido. E mesmo o governo de Vargas, que não era um governo fascista, tinha algumas diferenças, tornou-se uma ditadura e se mostrou em alguns momentos simpático ao regime da Alemanha e da Itália. Para encerrar, eu às vezes tenho alunos que me perguntam assim, professor, por que você toda vez que fala tão abertamente contra as ditaduras, especialmente contra o nazismo e contra o fascismo? Eu explico, os regimes autoritários, as ditaduras, fascismo e nazismo foram ditaduras, elas perseguem todas as pessoas que são contra, né? E estão sempre criando um novo inimigo, de maneira que é muito difícil sobreviver num país onde um regime autoritário toma lugar, né? O ensino de história também tem que estar associado à defesa dos direitos humanos como a liberdade. Por isso a gente tem que ser sim contra as ditaduras, tá certo? Um abraço e até a próxima vez.